Olá, sou Janaína Cipriano, professora de Ciências, atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro, na SME, na Escola Municipal Luiz de Camões, com turmas de 6º a 9º ano, e na Escola Municipal Miguel Gustavo, com turmas da Educação de Jovens e Adultos. Sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Atendo alunos público-alvo da educação especial nas 2 escolas onde trabalho. Sou uma mulher parda, com olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros lisos na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa bege com mangas de babado, um cachecol marrom. Gravo aqui de um cômodo da minha casa, de frente para o meu computador e ao fundo um armário branco e uma porta branca. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Alice Nogueira Rezende, tenho 37 anos, sou branca, sou professora da Escola Estadual Coronel Casimiro Osório, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Sou professora dos anos finais, do 8º e 9º ano, da disciplina de Ciências. Estou vestida com uma blusa verde oliva por cima e uma blusa branca listrada de marrom e branco. Olá, meu nome é Luciana da Silva Nunes, eu trabalho pelo Estado de Minas Gerais aqui em Itajubá. Eu sou professora de uma sala de recurso, também especialista do Centro de Referência de Educação Especial, inclusive de Itajubá. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele morena clara, sou parda, eu tenho os olhos castanhos escuros, uso óculos de grau, meu rosto é redondo, Eu estou usando uma blusa de lã preta, de manga comprida, e uso também um lenço estampado. Ele tem as cores preta, algumas bolinhas vermelhas e ele tem o fundo branco, tá? Meio acinzentado. Bem, a nossa proposta com a produção desse vídeo, que é instrumento avaliativo do nosso curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, dentro do módulo 2, que versa sobre desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva, é através de perguntas que faremos umas às outras, tentando demonstrar como compreendemos os conceitos que foram apresentados no módulo. Bem, a base teórica do módulo 2 é a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, é a sua teoria socio-interacionista. Então, pensamentos chaves de Vygotsky irão aparecer nas nossas falas. Mas o enfoque do nosso vídeo está no seu título, que é a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. E a primeira pergunta, eu que farei, a minha colega Luciana, que é a seguinte. Luciana, o que são os processos psicológicos superiores? Respondendo a sua pergunta, Janaína, os processos psicológicos superiores, segundo a perspectiva de Vygotsky, são funções mentais complexas, diferentemente das funções elementares, que são inatas e derivam da nossa natureza biológica. As superiores são construções sociais e culturais, como a memória, o pensamento, a consciência, a percepção, a atenção e a fala, a vontade, a formação de conceitos e emoções. E continuando, também para a Luciana, o que é linguagem? Quais são os tipos de linguagem e as funções, e suas funções? Você pode falar um pouquinho para a gente? Respondendo a outra pergunta, Janaína, a linguagem é um sistema de signo que permite uma comunicação de ideias, sentimentos e informações entre os seres humanos e outros sistemas. Pode ser verbal, através da fala e da escrita, pode ser não verbal, através de gestos, expressões e imagem, ou mista, tem a função de comunicar, expressar e transmitir, e designar e nomear. Descrição, distinguir ações e qualidades. A linguagem é fundamental para a interação social e a construção do conhecimento e o desenvolvimento humano. É a atividade mediadora e construtivista do psiquismo humano. Analice, responda por gentileza, qual o processo psicológico superiores e como eles se desenvolvem? Responde também qual o papel da linguagem na construção dos processos e no desenvolvimento humano.
Oi, Luciana. Oi, queridos colegas. Os processos psicológicos se desenvolvem através da interação social e da mediação cultural, tendo como ferramenta a promoção dessa interação, a linguagem, o elemento fundamental para possibilitar o desenvolvimento humano, assim constituindo o subjetivismo humano e seu pertencimento histórico-cultural. A criança já faz parte de uma história. Se ela sai com a mãe, com o pai, no parquinho, ali ela começa a desenvolver, né? O trabalho coletivo, a ajuda, a emprestar a boneca, a brincar de casinha. Tudo isso é a interação social e o comportamento mediado pela cultura. Continuando, Analice, qual é a relação entre a linguagem e o pensamento? Oi, Luciana. Oi, queridos colegas. O pensamento, a linguagem, ele trabalha junto, né? Vygotsky já defende que o pensamento ele se desenvolve através da linguagem e vice-versa. A linguagem é um signo mediador, ou seja, permite que o indivíduo pense e se expresse de forma abstrata. A linguagem, portanto, é um instrumento essencial para o desenvolvimento cognitivo e social, atuando como mediador entre o pensamento e a ação. Oi, Janaína, essa é para você. Diferencie os conceitos espontâneos e científicos. Comente a importância da linguagem na construção desses conceitos científicos. Então, Analice, conceitos são construções culturais internalizadas ao longo do desenvolvimento do sujeito. E aí a gente tem os dois conceitos, os conceitos espontâneos ou cotidianos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos ou cotidianos, como o nome está sugerindo, são aqueles construídos na experiência pessoal, na experiência cotidiana, né, na experiência concreta. Eles vão se desenvolver de forma natural a partir dessas experiências e da interação do sujeito com o mundo e da observação direta. Já os conceitos científicos, eles são adquiridos, eles são acessíveis ao aluno a partir do ensino sistematizado. E isso vai acontecer, da interação com esse ensino sistematizado, né? Isso vai acontecer basicamente aonde? Na escola, né? Onde isso acontece. Esses conceitos, então, eles são adquiridos, se desenvolvem através do ensino formal, da interação do sujeito com esses conceitos, tá? E aí o professor, né, ele tem um papel importantíssimo, porque ele é o mediador para que isso aconteça. Através da linguagem, né, que é a grande ferramenta que promove essa interação entre, então, o conhecimento, né, o conceito científico e o sujeito. Então, através da linguagem, o professor vai fazer essa mediação, tá? E aí Vygotsky já fala, ele já ressalta que os conceitos espontâneos, eles são a base para os conceitos científicos serem internalizados, né? Eles são a base para que isso aconteça, que a internalização desses conceitos é o objetivo final. Janaína, e para você, o que é o conceito da dupla mediação semiótica? Bem, então vamos lá. A mediação é o elo entre o homem e o ambiente. É ela que vai promover a interação, né, do homem com o ambiente para que o desenvolvimento aconteça, para a aquisição dos conhecimentos. A gente tem então a mediação técnica, que é a mediação que se utiliza de instrumentos, né, ferramentas para que o homem interaja, para que o homem haja sobre o ambiente. E a mediação semiótica é aquela que utiliza símbolos, que utiliza signos, né? A linguagem, por exemplo, os símbolos, e aí promove o desenvolvimento humano, a construção do conhecimento, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e justamente para dar sentido à experiência humana. E é muito interessante, né, a gente perceber esses conceitos na nossa prática pedagógica, no nosso fazer pedagógico, né? Por exemplo, a questão dos conceitos espontâneos e específicos, a gente percebe isso muito, né, quando a gente vai trabalhar, desenvolver algum conhecimento com eles. Então, a gente tem que partir realmente desse conhecimento espontâneo que o aluno traz, valorizar muito esse conhecimento espontâneo, né? Então, por exemplo, no meu caso, ciências, né? Trabalhar a chuva. O que é chuva? Por que a chuva é algo bom para o planeta? Tem algo ruim na chuva? E aí eles vão trazendo todo o conhecimento que eles têm. Então, a gente valoriza isso e a partir daí, a gente vai apresentar para ele o conhecimento, né, científico, a gente vai sistematizar esses conceitos e ele vai se apropriar deles, vai internalizar, né?
E a mediação também é algo fascinante, porque a gente tem que ter a sensibilidade de como mediar. E aí, falando também especificamente dos alunos, né? Por exemplo, eu tenho um aluno com transtorno do espectro autista, numa turma de 7º ano. E ele gosta muito de desenhar, ele desenha muito bem, ele gosta de se expressar através do desenho, ele fala pouco e ele desenha muito bem. Então, a nossa interação acontece muito através da imagem, né? Dos desenhos. Ele demonstra para mim o que ele aprendeu, o que ele compreendeu através do desenho, né? E isso também tem ajudado no desenvolvimento da fala, que a gente vai, né, tentando estimular, né, nesse sentido. Então, é muito importante, eu acho, ter essa sensibilidade de perceber qual a mediação, né, qual a linguagem que a gente vai utilizar, qual o signo, qual o símbolo, para atender melhor, cada vez melhor os nossos alunos. No ano passado, no 6º ano, a gente recebeu um aluno com muita dificuldade. Ele não se comunicava, ele não falava nenhuma palavra. Ou quando falava, ele ficava repetindo a mesma palavra que ele ouviu. No começo, a gente até imaginava que ele tinha algum problema de audição, ou algum problema na falta de entendimento das palavras. Ele era um aluno copista. No decorrer do ano, eu trabalhando com ele, junto com a professora de apoio, a professora da sala de educação especializada na escola, da AE, a gente foi vendo que o aluno ele escutava, que o aluno consegue compreender o que a gente fala, é que ele tinha, né, uma pouca presença, né, poucas palavras. Então, a partir do momento que a gente foi vendo que ele conseguia falar e conseguia entender, ele foi começando a ler. Eu, no final do ano passado, eu até chorei de emoção, porque a professora de apoio começava a ler uma frase e continuava com ele lendo a frase. Então, no final do ano, esse mesmo aluno continuou, né, e conseguiu ler 2 frases em um texto. Isso, para mim, foi um grande ganho. E ele, hoje, é um aluno que se desenvolveu ainda mais, já está no 7º ano, ele faz as provas, algumas, né, precisam de adaptações, outras não, e ele participa hoje com a nossa professora Luciana na sala de AE, e é um aluno que vem se desenvolvendo cada vez mais. Então a gente fica feliz com a atividade realizada com ele desde o ano passado. Trabalhando com educação especial e agora na sala recurso, eu vou falar um pouco da minha prática pedagógica da educação inclusiva. Trabalhando com os estudantes verbais e não verbais, venho reconhecendo diferentes formas de comunicação dele, a forma de expressar, sua expressão facial naqueles estudantes não verbais, a necessidade que cada um tem de expressar a sua forma de comunicar. Então, para trabalhar com eles, existem várias formas e abordagens que nós precisamos estar trabalhando para poder entender a comunicação desses estudantes. Entender que nesse processo todo é importante nós sermos acolhedores, né? Estimular aquele estudante na forma de comunicação, incentivá-lo, acolher ele dentro daquele ambiente pedagógico e mostrar que ele é capaz, dentro da sua especificidade, né? Entender que a sua forma de comunicação tem uma forma de entendimento, trabalhando, né, com o nosso, se for necessidade, trabalhar com os AVD, que ele possa se comunicar o que ele quer, trabalhar com comunicação alternativa, nas tecnologias assistivas, né? Então, tem inúmeros meios de comunicações que nós fazemos para poder entender aquele estudante.